E aí galera Rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar de One Punch Man, mais precisamente da associação de monstros. No universo de One Punch Man nós temos as criaturas misteriosas, também conhecidas como monstros. Em um dado momento, uma vilã chamada Psychos decide construir uma associação de monstros para bater de frente com a associação dos heróis. Essa associação dos monstros visa trazer todos os monstros e reuni-los em uma única associação, para que eles possam destruir os super-heróis e acabar com a humanidade. Essa associação traz vários monstros muito fortes, só que dentro desses monstros fortes, tem aqueles que são os mais fortes. Eles são conhecidos como os executivos da associação dos monstros. Hoje nós vamos falar dos poderes desses executivos. Mas antes vamos falar do seu superpoder, o poder de dar o like. E deixar o like nesse vídeo, né, e consequentemente fazer com que se multiplique mais e mais vídeos que nem esse. O seu like é o nosso combustível para que a gente continue produzindo vídeos tão legais quanto esse. Então deixa o seu joinha e vamos falar agora dos poderes desses monstros. Começando com o Esperma Negro. Esperma Negro, bicho. É, né? Bom, o Esperma Negro ele é considerado o executivo mais poderoso da associação. Dentre os poderes do Esperma Negro tem força sobre-humana. O Esperma Negro ele é muito forte e consegue causar muito dano nos seus inimigos, inclusive provocar destruição por onde passa. Na luta contra o Atomic Samurai, ele demonstra boa parte de sua grande força. Além disso, ele também tem agilidade e reflexos sobre-humanos. Ele consegue se esquivar de ataques muito rápido e agir com uma grande agilidade enquanto luta. O Esperma Negro ele também tem a capacidade de mudar de forma. Ele pode se transformar tanto num gigante quanto num personagem bem pequenininho, uma figurinha bem pequenininha. Ele também pode alongar o seu corpo, ele pode fazer várias transformações que fazem com que ele fique bem diferente. O Esperma Negro também tem a habilidade da regeneração, que significa dizer que se você atacá-lo, ele regenera partes do corpo dele. Tem como seus principais poderes a replicação. Significa que se você atacar, se você cortar o Esperma Negro em dois, ele vira dois Esperma Negros. Se você cortar ele em vários, ele vira vários espermas negros. Ele vai se replicar a quantidade de células que ele tem no corpo dele. E quantas células ele tem? Bom, de acordo com o próprio Esperma Negro, ele tem um total de 11 trilhões, 449 bilhões, 1.712.554 células no seu corpo. Então, esse é o número que ele pode se multiplicar. Ou seja, você vai ter que enfrentar mais de 11 trilhões de inimigos. Quem sentiu isso na pele foi o Atomic Samurai, quando ele retalhou várias vezes o Esperma Negro e o Esperma Negro se multiplicou, o que acabou complicando ainda mais a luta do Atomic Samurai. Além disso, obviamente o Esperma Negro tem a habilidade de se fundir, ele pode unir dois Esperma Negros em um só, porém essa fusão ele não pode nem se replicar nem se regenerar, ou seja, quando dois espermas negros se unem, esse esperma negro que apareceu, ele não pode nem se regenerar e ele não pode se replicar, ou seja, ele não pode voltar a ser dois. Em suas fusões, o esperma negro pode atingir duas formas. A primeira é a multicell sperm, ou esperma multicelular. Essa forma de esperma multicelular gera um aumento nos seus status. Ele fica mais forte, mais durável, mais ágil e mais veloz. E quando ele une vários e vários espermas negros para formar um único ser, ele acaba gerando o esperma dourado. O esperma dourado... Desculpa, eu não consigo falar isso sem rir. O esperma dourado, ele tem um aumento bem maior nos seus status. Ele tem aumento na força, na durabilidade, na velocidade, na agilidade, se tornando muito mais poderoso do que qualquer outro monstro da associação. Inclusive ele também tem resistência psíquica, o que torna ele um adversário muito mais terrível para Tatsumaki, por exemplo. Do Esperma Negro nós vamos falar agora da Centopeia Anciã. A Centopeia Anciã ela foi inspirada em um personagem da mitologia japonesa chamada Omukade.
que é uma centopeia gigantesca. Os poderes da centopeia anciã, primeiramente nós temos o seu tamanho. A centopeia anciã ela é gigantesca, ela é enorme, ela cobre uma área muito grande com o seu corpo. Mas não é só isso, ela tem uma força sobre-humana, que obviamente como ela é um ser muito grande, ela tem uma grande força. Apesar dela ser muito grande, ela tem uma velocidade sobre-humana, ela é muito veloz, ela consegue se mover numa velocidade bem ágil. Basicamente como uma centopeia na vida real, as centopeias na vida real são bem ágeis. Elas costumam atacar de uma maneira muito rápida. A centopeia anciã também tem a durabilidade sobre-humana. A carapaça dela é muito forte, muito resistente. Tanto que, de acordo com o Phoenix Man, só 4 heróis são capazes de destruí-la. O Blast, que inclusive chegou a ferir a centopeia anciã. A Tatsumaki, devido a seus grandes poderes psíquicos. O Metal Knight, devido ao seu arsenal de armas, ao seu arsenal de bombas, mísseis e etc. E o King, porque o King é o homem mais forte do mundo e poderia destruí-la com seus punhos. Obviamente a gente sabe que isso é caô, que a gente sabe que isso é mentira, porque o King não é forte coisa nenhuma. E além dessa durabilidade, a centopeia anciã ela também conta com um fator de regeneração. Foi graças a esse fator que ela conseguiu se recuperar do ataque conjunto do Bang, do Bomb e do Genos, que acabou meio que destruindo a carapaça dela, mas ela conseguiu se regenerar. A centopeia anciã também é capaz de trocar sua carapaça. E aí sempre que ela troca a carapaça dela, uma nova face se abre. Inclusive a cara dela, que é vista como um ponto fraco, ela aguentou porradas do Metal Bat. O Metal Bat tentou encher ela de porrada, mas aí ela aguentou, ela tancou todos os ataques do Metal Bat, o que mostra a sua grande durabilidade. Por fim, a centopeia anciã também tem fluidos digestivos ácidos que ela usa para corroer os seus inimigos. Ela usa esse ataque para corroer os inimigos. O próximo executivo é a Água Natural Maligna. Eu acho que depois de Esperma Negro, esse é o melhor nome de vilão de One Punch Man. Água Natural Maligna. O que é a Água Natural Maligna? Basicamente ela é um monstro que tem um formato de água. Ela é uma água viva e natural e maligna. Então basicamente ela tem uma fisiologia de água. Consequentemente ela é capaz de ter os poderes da água. Então ela pode, por exemplo, afogar inimigos dentro do seu corpo. Ela pode mudar a sua forma. Ela pode se adaptar a qualquer ambiente, já que ela é um líquido. Ela se adapta a qualquer fresta, qualquer recipiente que ela é colocada. Ela é imune a impactos, ou seja, você não consegue bater nela porque ela é uma água. Ela é imune também a ataques químicos, então você não pode corroê-la com ácido porque ela é uma água. E ela também tem a habilidade de corte. Isso inclusive é uma coisa que acontece muito nas fábricas. Muitas fábricas elas pegam a água hiperpressurizada e usam como lâmina, porque se você colocar muita pressão na água, se você jogar um jato muito forte, com muita pressão, ele corta, ele consegue cortar superfícies. Então isso é usado para cortar cerâmica, para cortar madeira, para cortar vidro e etc. E a Água Natural Maligna usa essa habilidade para cortar os adversários. A Água Natural Maligna também tem a habilidade de comportar a vida aquática dentro do seu corpo. Isso aconteceu quando encontraram ela pela primeira vez, que ela estava com o Mad Dr. Fish, aqueles peixes, aquelas piranhas no seu corpo. Então ela pode alojar animais aquáticos no seu corpo que ela pode usar como arma. Além disso, ela também pode absorver outros líquidos. Foi o que aconteceu na luta contra o Child Emperor, em que ele utiliza uma substância para congelar a Água Natural Maligna, e aí ela absorve o óleo que estava no Smooth Jellyfish, adquirindo uma consistência oleosa. E aí ela se torna muito mais difícil de ser congelada, porque acabou impossibilitando que o Imperador Criança congelasse a Água Natural Maligna. Então a Água Natural Maligna ela pode absorver outros líquidos e conseguir ter as propriedades desses líquidos. O próximo executivo da associação é o Führer Feio, também conhecido no Japão como Presidente Feio. A grande habilidade do Führer Feio é que ele é um Ugmon, que é uma abreviatura para Ugly Monster, o que significa que seu principal poder é ser feio. Então, como ele é muito feio, ele acaba espantando heróis que admiram muito a beleza, como é o caso do Amai Mask. Mas o Führer Feio, ele não é só um rostinho feio, ele tem várias habilidades especiais,
que inclui aí força sobre-humana, velocidade, agilidade e reflexos sobre-humanos e a durabilidade sobre-humana. Ele é extremamente forte e resistente. Além disso, o Fio é Feio tem a habilidade da mutação, o que torna ele maior, mais forte e mais feio também. E essa mutação também dá uma regeneração limitada para ele. Ele se torna regenerativo em um nível limitado. Depois do Fio é Feio, nós temos o Gouketsu. O Gouketsu tem uma história interessante, porque ele era um mestre em artes marciais, ele era um grande lutador, só que aí a Associação de Monstros sequestra ele. E aí a Associação de Monstros dá a ele a oportunidade dele se tornar um monstro, se tornando mais forte, mais durável, mais ágil, mais poderoso. O Gouketsu, com grande ambição no coração, acaba aceitando, ele come uma célula de monstro e vira um monstro. E aí, transformado em monstro, ele passa a ter força sobre-humana, durabilidade sobre-humana, velocidade, agilidade e reflexo sobre-humano, sendo tão forte e tão ágil que quando o Bakuzan desafiou ele, ele conseguiu dar um golpe que só com o vento do golpe dele, ele abriu um buraco na arena que aconteceu o torneio Super Fight. Então o Gouketsu ele é muito forte, muito durável e muito ágil. Além disso, como se não bastasse, ele também é perito em artes marciais. Ele é especialista na sua própria arte marcial. Saindo do Gouketsu, vamos agora para um dos executivos mais bizarros da associação, o Gams, também conhecido como Gengivas. Ele foi inspirado em um outro personagem do One, que é o Tabero, da história Makai no Osan. O Gams, o Gengivas, ele é basicamente uma figura que é só dentes e gengiva, mas além disso ele tem força sobre-humana e durabilidade sobre-humana. Ele é muito forte e muito resistente. Não apenas isso, mas ele tem a sua bocona que ele usa para comer os seus adversários. Ele inclusive tenta comer o Pig God e por pouco não consegue. Como se não bastasse, o Gans também é muito bom em furtividade. Ele consegue entrar nos cantos sem ser percebido, mesmo sendo muito grande e muito gordo. Tanto que ele ataca o Pig God de surpresa. Então basicamente as pessoas têm que tomar cuidado com os gengivas, porque a qualquer momento pode só ver o bocão comendo a pessoa. Do gengiva a gente vai agora para o Mendigo Imperador. O Mendigo Imperador ele tem uma história um tanto quanto trágica. Ele era um funcionário de uma empresa e aí na festa da empresa, no happy hour, ele acabou tomando uns gorós a mais, ele se embriagou. E aí nesse meio tempo ele acabou passando vergonha. Por influência dos colegas ele tira a roupa, ele fica completamente sem roupa na festa e acaba sendo demitido. Na rua, sem expectativa de emprego, sem expectativa de crescimento, sem expectativa na vida, o Imperador Mendigo ele acaba se encontrando com God, que é aquela entidade que dá poderes a algumas pessoas e que é uma entidade que basicamente é uma entidade maligna. A gente consegue ver que o God em One Punch Man ele tem uma tendência a ajudar sempre figuras malignas. O God percebe o desprezo que o Mendigo Imperador tem em relação à sociedade e lhe concede poderes. E quais poderes são esses? Bom, inicialmente o Imperador Mendigo, o Homeless Emperor, ele tem velocidade e reflexos sobre-humanos, sendo extremamente ágil e extremamente veloz. Não só isso, mas assim como o Gans, o Mendigo Imperador ele também é extremamente furtivo. Ele consegue atacar sem ser percebido. Tanto que ele conseguiu atacar o Zombie Man 2 vezes sem o Zombie Man perceber de onde veio o ataque. Mas o seu principal poder é, sem sombra de dúvidas, o controle de bolas de energia. O Mendigo Imperador ele pode utilizar várias bolas de energia, tanto para se defender quanto para atacar. Ele pode disparar essas bolas que elas causam destruição por onde passam. E o próximo executivo da Associação de Monstros é o Nian. Nian é um monstro gato e a história dele é bem curiosa, porque ao contrário dos outros monstros, que normalmente são seres humanos, que acabam de certa forma se transformando em monstros devido a algum vício, devido a células de monstro ou devido a qualquer outra coisa que acabe influenciando em seu corpo, o Nian ele era um gato. Só que a dona do Nian tinha síndrome de Felícia. Ela vivia apertando muito o bichinho. E aí ele ficou tão furioso e tão cheio de ódio pela sua dona
que ele virou um monstro. As habilidades do Nian incluem todo aquele pacote que a maioria dos executivos da Associação de Monstros tem: força sobre-humana, durabilidade sobre-humana, velocidade, agilidade e reflexos sobre-humanos. Extremamente forte, ágil e durável, sendo capaz de aguentar lutar contra os heróis classe S. Mas além disso, o Nian tem algumas características que lhe são próprias. Inicialmente, a elasticidade, assim como os gatos da vida real, o Nian consegue se encaixar em tudo que é tipo de buraco, em tudo que é tipo de recipiente, em tudo que é tipo de local. Ele inclusive conseguiu entrar por dentro das frestas do Drive Knight, então ele tem essa habilidade de se esgueirar e de entrar em qualquer coisa. Além disso, o Nian tem garras. As garras do Nian são bem afiadas, conseguem gerar lâminas de ar, o que permite que o Nian ataque inimigos a longa distância. Por fim, o Nian tem uma grande habilidade defensiva, que é a resistência a qualquer tipo de gás. Qualquer tipo de gás que for utilizado nele, ele consegue resistir, mesmo sendo um gato. A gente sabe que o olfato dos gatos é bem mais apurado do que o dos seres humanos, mas apesar disso, ele consegue aguentar qualquer tipo de gás que for utilizado para tentar derrubar ele. E por fim, a gente vai falar do último executivo da Associação de Monstros, que é o Overground Hover, que numa tradução livre seria aqui no Brasil Totó Super Crescido. O Overground Hover, assim como a Água Natural Maligna, o Gans e a Centopeia Anciã, ele não tem inteligência, ele não consegue raciocinar. No entanto, isso não é pré-requisito para ser parte da Associação de Monstros, e principalmente para ser um executivo. O que o executivo precisa, obviamente, é ser muito forte, ser muito poderoso. E o Overground Hover, ele tem todo o pacote. Ele tem força sobre-humana, durabilidade sobre-humana e velocidade sobre-humana. Tanto que ele conseguiu aguentar um soco do Saitama. Sim, o Overground Hover conseguiu aguentar um soco do Saitama na cabeça. O que mostra que ele realmente é um monstro muito forte. Apesar de que, obviamente, Saitama não deu um soco sério. Mas mesmo assim é um grande feito. Além disso, o Overground Hover, ele consegue disparar energia. Ele dispara bolas de energia, que é o seu principal ataque de longa distância. E ele tem sentidos hiperaguçados, afinal de contas ele é um cachorro. Então ele consegue farejar muito bem e ele consegue ouvir as coisas muito bem. Porque obviamente cães têm um olfato e a audição muito superior ao dos seres humanos. Como se não bastasse, o Overground Hover também é perito em furtividade, tanto que ele consegue aparecer por trás do Tareu sem o Tareu perceber, que mostra a sua grande capacidade de furtividade. Bom, então esses são os poderes dos executivos da Associação de Monstros. Eu fiz esse vídeo porque agora no mangá provavelmente teremos a luta dos heróis classe S contra os executivos da Associação de Monstros. Será que vai ter muita mudança em relação ao webcomic? Comente aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque eu estou numa missão agora. Eu estou querendo atingir a marca de 100 inscritos. Então seria bom você se inscrever. Eu vejo que muita gente que vem aqui não é inscrita. Em alguns vídeos até 90% do pessoal que está assistindo não é inscrito. Então, pessoal, se inscreve aqui no canal para dar aquela força pra gente continuar trazendo vídeos tão legais quanto esse, beleza? Então é isso. Valeu!